Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Marcela, sou estudante de Pedagogia pela UFSCar. E hoje, juntamente com o professor associado da UFSCar e os professores Vinícius Scherch e João Paulo, daremos início, novamente, à segunda aula do curso de extensão Educação e Direitos Humanos, disciplina ofertada nesse nosso bloco B. Antes de iniciar a disciplina, a convite do professor Vinícius, eu gostaria de fazer algumas reflexões acerca do direito à educação e também um trecho do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, que foi publicado em 1996. Eu inicio assim, perdão pelo cachorro latindo aqui no fundo. Sabemos que o direito à educação existe, e ele está presente constitucionalmente e em outros âmbitos e documentos. O direito à educação escolar, ou à educação no geral, é um desses espaços que não perdem e nem perderão a sua atualidade. Afinal, a educação é uma dimensão fundante da cidadania, e tal princípio é indispensável para políticas que visam a participação de todos nos espaços sociais e políticos, e mesmo para a reinserção no mundo, profissional ou de cidadania. Não são poucos os documentos de caráter internacional assinados por países da Organização das Nações Unidas que reconhecem e garantem esse acesso a seus cidadãos. No Brasil, atualmente, contamos com a Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, e outros documentos que norteiam a educação em sua totalidade. Pensando nesse aspecto, atribuo a importância das lutas recentes que estão se estendendo do ensino básico para o ensino superior, devido aos acontecimentos. Eu encerro agora com um trecho do livro de Freire, que ele inicia dizendo que um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós no Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de fazer muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalista, cínico, de que leva ao cruzamento dos braços, não ao que fazer. É o discurso acomodado que não podemos aceitar. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o professor Vinícius. Olá, boa noite a todas e todos que estão aqui conosco agora, nesse momento. Bom dia e boa tarde para quem vier depois, né? Muito obrigado, Marcela. Sempre uma posição, uma colocação muito importante em termos de reflexão e, claramente, a nossa busca por mais autonomia e a nossa busca por uma educação pública, crítica, de qualidade e voltada à emancipação. É o que mais ou menos a gente pensa e tenta construir no nosso trabalho, na nossa reflexão, nas nossas argumentações, né? Nas aulas, enfim, qualquer lugar que a gente esteja. Eu falo isso porque a gente já se conhece há um certo tempo, ou há bastante tempo, e tenho certeza que é exatamente nesse sentido que a gente caminha, porque comungamos de valores muito próximos, né? De tolerância, de inclusão, de diversidade, de autonomia, de emancipação, de participação social e daí por diante. Eu acho que esse é o fundamento que a gente tem, sobretudo quando pensa a educação e a inclusão, né, digamos, do princípio educativo no nosso fazer, no nosso pensar, no nosso agir, né? Aliás, só esses termos aqui que eu mencionei, que você conhece, obviamente, daria uma aula, né, em termos de aprofundamento, de uma compreensão mais clara do que seria cada um deles, né? O que é participação, o que é emancipação, o que é autonomia, o que é diversidade, o que é tolerância, os limites e os apontamentos e as aberturas, né, para cada um deles. Aliás, a gente poderia até pensar mesmo, talvez para a semana que vem, né,
trazendo esse aprofundamento. Já fica o convite para a Marcela começar e depois eu dou continuidade. Ela está acostumada, o Vinícius também, e que a gente vai fazendo a inclusão desse modo, né? Colocando literalmente na fogueira para ver o resultado. Mas, como diz, aliás, é um pensamento, digamos, é meio bíblico, né? Não se dá o peso a quem não pode carregar, né? Meu avô falava isso, mas eu acho que isso é meio bíblico. Bom, vindo de avô é mais ou menos por aí, né? É... Então, digamos que para uma primeira aproximação, a gente pode combinar isso para a semana que vem, né? Sem sustos, digamos, né? É só um pouquinho. Eu preparei na verdade, 3 partes para a nossa aula, lembrando que a gente faz um breve intervalo, umas 8 e pouco, 20 e pouco, né? 3 partes por quê? Porque o primeiro texto que a gente colocou na sala do Classroom traz já essa discussão, que eu vou apontar agora. Como eu estou abrindo aqui no Word, talvez dê uma outra diferença na paginação, porque o que a gente colocou na sala é um link, né? É uma publicação lá do Jus Navigante. Então, às vezes dá uma pequena diferença entre a paginação que eu tenho aqui e aquela que está lá no site. Mas o item que eu vou chamar agora, que eu vou puxar agora, chama-se Direitos Humanos, Primeira Aproximação. Isso está no primeiro texto. No segundo texto, vou abrir aqui. Aliás, já está aberto, só quero localizar. O segundo texto é aquele links. Links em direitos humanos. O item está aqui, para mim, na página 7, e se chama O que são direitos humanos. Enfim, eles tratam, digamos, né, de forma equivalente do mesmo assunto, esse assunto inicial aqui, e seria, então, a segunda abordagem. Eu estou frisando isso para dizer que já é um material disponível, né, que já foi disponibilizado. E depois, na terceira parte, que é a última, eu vou trazer um pequeno inédito aqui. Inédito em que sentido? Porque ele já faz uma abertura para uma parte histórica, que vai ser aprofundada semana que vem. Então, a nossa terceira composição de hoje será uma abertura em termos de valores, algumas dimensões, mas já fazendo um gancho histórico que na semana que vem a gente aprofunda, ok? Só para dar um roteirinho, né? De como é que a gente vai caminhar. Pois bem, então voltando ao primeiro texto, que é aquele longo lá, aqui no meu Word tem 90 páginas. No link não lembro exatamente se são 89 ou 90 páginas também. É um parecer, né? Na verdade, é um parecer jurídico. Quando surgiram aqueles primeiros ataques contra a educação pública. Então, obviamente, não é um texto novo. Mas, qual seria, então, esta primeira aproximação? Eu vou lendo aqui e comentando e falando com vocês. De acordo com uma definição clássica, os direitos humanos são declarados naturais e, portanto, universais. Por que eu disse uma definição clássica? Porque essa é uma definição que eu tenho para mim. Mas há inúmeros outros livros, autores, etc., que vão exatamente problematizar essa ideia de serem direitos naturais e, portanto, universais. Em que sentido? Se são naturais, penso eu, eles pertencem à humanidade.
de forma geral e inquestionável. E, uma vez que são, portanto, naturais, deveriam ser naturalizados por todos os documentos, por todas as regulamentações, por todas as declarações e por todas as constituições dos povos, de modo indistinto, como direitos que não pudessem ser questionáveis. Então, deste modo, se eles de fato fossem inquestionáveis, seriam universais, né? Teriam uma amplitude por todas as construções legislativas. Qual é o problema disto? Para alguns, está no fato de que, sendo naturais e extensivos a todos os povos e a todas as culturas, eles não poderiam, digamos, entre aspas, serem questionados exatamente por uma prática cultural que fosse diferente do mundo ocidental, né? Que fossem práticas culturais de povos ancestrais, milenares e etc. Então, o problema aqui estaria naquilo que se chama também de pluralismo, né? Se nós entendermos que todos os povos têm, a partir da sua experiência cultural, da sua construção cultural, uma legitimidade para construir valores, dimensões, determinações e atos jurídicos que serão próprios à sua experiência cultural, no limite, poderiam ser diferentes desses chamados direitos humanos naturais. Porque, no limite, poderiam ser diferentes dos direitos praticados no mundo ocidental. E aí já está um outro componente. Quando pensamos em direitos naturais e universais, tem que ter em mente que isso é uma construção ocidental. É uma construção ocidental que nasce, digamos, a partir da Revolução Americana, a partir da Revolução Francesa, com as primeiras declarações, com as primeiras constituições, e que depois vão se afirmar em 1948, né, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, exatamente por efeito da Segunda Guerra Mundial, do nazismo e etc. Pois bem, então, esta condição de ocidentalidade dos direitos humanos é que conferem a eles, nessa perspectiva que eu estou adotando agora, essa condição de serem naturais e universais. Quando eu digo também que são naturais e universais, em tese, a partir desta promulgação de 1948 e de todos os outros organismos e institutos e declarações e normativas criadas pela ONU, em tese, outros povos poderiam ser obrigados a aceitarem essa mesma declaração e, portanto, digamos, terem a sua cultura, a sua ancestralidade, de certo modo, questionada ou até mesmo negada, em face de serem valores e direitos declarados universalmente. Alguns exemplos simples. O Saddam Hussein, quando foi condenado ao Tribunal Penal Internacional à morte, acho que a maioria não vai se lembrar do fato em si, não teria vivido, né, o momento, mas vão se lembrar das lições de história. Um outro exemplo. Estou dando esses exemplos porque, de certa maneira, são questionáveis. Um outro exemplo. A invasão do Afeganistão, primeiro pelas tropas americanas, depois outras forças, digamos, internacionais, etc., lutando contra o Talibã. Independentemente da minha posição, se sim ou não, vamos colocar também, entre aspas, isso que eu vou dizer, serão questionáveis quando confrontados, digamos,
esses dois valores, né? A universalidade, de um lado, e a condição, a colocação cultural, a experiência cultural, a construção cultural desses dois exemplos. Querem mais um, que é assim, bem claro, a invasão da Síria, né? Pela mesma conotação. Depois, digamos que as forças invasoras da Síria tiveram que lutar contra o Estado Islâmico, mas isso foi no segundo momento. No primeiro momento, uma das justificativas era exatamente essa, de que valores universais, direitos humanos estavam sendo violados, então se legitimava a ocupação do território sírio. Eu não gosto desse exemplo que eu vou dar agora, porque ultimamente ele ganhou uma conotação muito pejorativa e muito ruim, no sentido da defesa militar, né, da, entre aspas, soberania nacional. Mas há muito tempo, e pelo menos desde 2016, 2018, tem se criado uma bolha de fake news especulativa, etc., dizendo que a soberania da Amazônia está ameaçada. Ameaçada do quê? De invasão de forças internacionais, que, teoricamente, alegando a defesa de valores universais, porque quando eu falo em direitos humanos, a gente tem que pensar que não se aplica apenas o direito de ir e vir, o direito de propriedade, enfim, né, os direitos fundamentais e individuais, mas também os direitos são sociais, coletivos, homogêneos, difusos, e que incluiria o meio ambiente. Pois bem, o argumento ruim, nesse sentido, é de que, quando eu digo ruim, é porque quem se apoderou dele, né, foi um pensamento fascista. Então, digamos que se cria uma fake news, uma alegação falsa de que a Amazônia poderia ser invadida, sob a alegação de que nós não sabemos cuidar do meio ambiente. De fato, a gente não sabe mesmo. Mas isso não credencia a nenhuma força internacional de violar ainda mais a nossa soberania nacional, especialmente da Amazônia. Não sei se está claro nesse sentido o raciocínio, mas digamos que há exemplos que podem ser declarados, podem ser utilizados em combate a esta ideia de que são direitos naturais e, portanto, universais. Eu confesso que, no geral, para mim, eu tenho isso como uma referência, de que realmente são direitos humanos naturais e universais. Em determinados casos, analisando a composição política, analisando a situação real que se apresente em cada localidade, em cada país, diante da cultura a que se está fazendo referência, a gente poderia buscar alternativas e não simplesmente impor a força, não simplesmente, né, obviamente, invadindo países, territórios e etc. Todo mundo sabe que apenas a alegação de que direitos naturais e universais estavam sendo violados no Afeganistão, como de fato estavam, mas eu digo apenas porque isso foi uma justificativa formal, porque na prática o que se buscava era o domínio de território, especialmente por onde passam gasodutos muito importantes. Então, o que se buscava ali, além dos próprios recursos naturais, era a soberania, digamos, da transmissão, né, desses recursos, especialmente de gasodutos.
essa foi a justificativa real, ou o motivo real. A justificativa, vamos dizer, simbólica, foi para defender populações contra o avanço do Talibã. E se me perguntasse, vamos invadir para tirar o Talibã, eu concordaria. Porque o que fazem com as mulheres e com os homens que não se submetem à tal da Sharia são coisas extremamente bárbaras. Do ponto de vista simbólico, eu autorizaria. Agora, eu não sou ingênuo para não entender quais foram as motivações reais, né? Acho que está claro nesse sentido. A mesma coisa em relação ao Iraque, né? A guerra do Iraque. A guerra do Iraque teve como justificativa o combate a armas químicas. De fato, há episódios contra a população curda sem explicações plausíveis, até hoje, né? O que se sabe é que alguns, de fato, morreram por efeito de alguma exposição química, biológica e etc. Mas daí a dizer que o Iraque tinha um armamento químico e biológico que pudesse ameaçar toda a região, ou que pudesse levar à extinção toda a população curda, aí é um absurdo. Obviamente, nunca se comprovou nenhum décimo desse suposto arsenal que o Iraque teria naquele momento. Né? Mas essa foi a justificativa. Vamos levar direitos humanos, combater o uso de armamento químico, biológico, etc., mas, na verdade, o motivo real além do controle de território, além de expansão, né, do controle de território com a Arábia Saudita à frente, etc., que são alinhados, que é um país alinhado, super alinhado aos interesses dos Estados Unidos. E esse foi o motivo real. Além do controle, digamos. Professor, só um segundo. A Samara, ela perguntou se você ainda está no primeiro texto ou se você já está comentando o texto que foi postado ontem. Não, eu estou na primeira linha ainda. Do primeiro texto enviado. Isso. Então, já ficou alerta que talvez eu não chegue nem ao segundo parágrafo. Né? Eu estou só discutindo se são naturais, universais mesmo, ou se a gente pode refletir de modo mais crítico. Né? Mas foi boa a pergunta dela, porque eu estou no primeiro texto. Para mim aqui, ela está dando risada, né? Mas, enfim, vai se acostumando, porque é assim. Aliás, se eu ficar só repetindo o que está escrito, também não faz sentido, né? E também não há como colocar todas as coisas que eu penso no texto, né? Até porque a gente pensa numa velocidade maior do que escreve, enfim, mas é outro processo. Mas, então, eu estaria na página 23, que é a primeira, na verdade, a primeira linha, ou a primeira afirmação. Bom, eu estava concluindo dizendo que no Iraque não se comprovou, né, a existência de nenhum armamento de uso químico, biológico, e que pudesse levar a uma anomalia regional, que fosse, né, a um morticínio, digamos, né, regional que fosse, mas esse foi o argumento. Aliás, depois os Estados Unidos tiveram que, de certa maneira, reconhecer isso também, enfim, mas aí já era tarde, né, o país já estava ocupado, destruído, enfim, a soberania não existia e daí por diante. Agora, volto a dizer, se me perguntassem, você concordaria com que forças de paz, ainda que fossem forças de paz da ONU, estivessem presentes no Afeganistão para coibir o avanço do Talibã? Eu não tenho a menor dúvida em aprovar isso. Né? Hoje, aprovaria também. O que a gente pode discutir é até onde elas poderiam ir, né? Que tipo de ação essas forças de paz poderiam ou deveriam
desempenhar e daí por diante. E aí me lembra o último exemplo aqui, para ficar nesse primeiro item, senão a gente não vai sair, porque, aliás, esse tipo de exemplo não tem fim, né? Porque a guerra do Vietnã teve uma alegação semelhante, a própria guerra da Coreia teve uma alegação semelhante, uma coisa que acredito que a maioria não saiba, a ocupação de uma ilhota, mas uma ilhota mesmo, chamada Ilha de Granada, que fica na cara, digamos, né, dos Estados Unidos, teve uma alegação semelhante, mas, na verdade, sempre se soube que a ocupação dessa ilha de Granada era uma maneira de tentar atemorizar a experiência cubana, de construção do socialismo e etc. Enfim, todo o debate que envolve a construção dos direitos humanos após 1948, isso decorre e foi construído, para e passo, a Guerra Fria, a experiência da Guerra Fria. Né? Ou seja, não há como entender, não a declaração dos direitos do homem, que é o termo original, e depois, obviamente, corrigido como Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não há como entender essa experiência de 48 fora da Guerra Fria. Ou o Tribunal de Nuremberg, ou os tribunais de Nuremberg, guardar as proporções, é a mesma coisa. As condenações à morte de alguns ou de vários nazistas daquele período também correspondem à chegada da Guerra Fria. Né? Quer dizer, quem vai mandar a partir de agora? O que é o Tribunal de Nuremberg? Eu estou usando o singular para facilitar, né? Porque foram vários julgamentos. Mas o que é isso? É um tribunal que, à época, não encontrava uma legislação específica. Na verdade, um tribunal semelhante àquele, que seria o Tribunal Penal Internacional, foi construído quando? Agora, de memória, me falem isso. Mas se o Vinícius ou alguém puder localizar, quando da efetividade do Tribunal Penal Internacional, seria interessante pensar, porque, olha, são 30, 40 anos de lapso, no mínimo, de tempo, né? Entre o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal Penal Internacional. Qual é a diferença básica entre eles? É que o Tribunal Penal Internacional foi construído a partir das declarações, resoluções da ONU, do Conselho de Segurança e etc. Ou seja, pode-se dizer que é uma construção global, né? Porque a ONU é um organismo multilateral, global. O Tribunal de Nuremberg, que decorre pouquíssimo tempo após o final, desfecho da Segunda Guerra Mundial, não tinha nenhuma legislação que o amparasse. Você pode dizer, cometeram crimes de guerra, sim, mas não havia previsão, prescrição para a existência de um tribunal. Havia prescrição sobre os crimes praticados, crimes de guerra, como genocídio e etc. Né? Mas a própria tipificação de genocídio é posterior. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que toda a construção dos direitos humanos, a própria organização das Nações Unidas, isso já reflete ou o início da Guerra Fria ou a proposição, ainda que seja assim, a proposição inicial do jogo de poder das nações vencedoras. Também não tenho nenhuma ingenuidade em relação a isso. E, por fim, então, quero frisar para passar para o segundo parágrafo, que, com todas essas possíveis ponderações de que os direitos humanos foram criados a partir, digamos assim, do começo do jogo de poder que vai se cristalizar na Guerra Fria. Então,
ainda que eu tenha esta percepção, hoje eu entendo que são direitos naturais e universais. Que era um exemplo mais simbólico, talvez mais forte, e que, curiosamente, a ONU não respondeu com uma ocupação por forças de paz. Quando eu digo forças de paz, não se enganem, são forças armadas, militarizadas, só que estão sob o comando da ONU. Né? Os famosos capacetes azuis. Né? Duas experiências. Do Haiti, após o terremoto, o país anulado, aniquilado, o avanço das gangues, que já eram, digamos, meio partogênicas ali, né, de cada sociedade capitalista, a partir da própria miserabilidade social e etc. Guardar as proporções, é como se uma catástrofe tivesse acontecido no Brasil e o PCC se repartisse em grupos, e aí esses grupos lutassem pela sua hegemonia, digamos assim, né? Junto com outros grupos criminosos, como a gente tem de sobra no país. Enfim, a ONU não apenas declarou a possibilidade de intervenção por forças de paz, como nomeou o Brasil, né, na sua liderança. Se não se lembram da experiência em si, porque são muito jovens, mas podem buscar isso na referência histórica. Né? O Brasil foi quem liderou, durante grande parte, digamos, o processo de pacificação. Eu digo entre aspas esse processo de pacificação, porque muita gente morreu, houve muito conflito bélico contra as forças de ocupação lideradas pelo Brasil, obviamente, então, contra o exército brasileiro, né, que estava ali, nomeado. Esse é um. E o último, e eu prometo parar, senão eu fico lembrando de outras coisas, o último é de uma experiência cultural em várias tribos, literalmente tribos, africanas. Eu até me sinto mal quando eu falo disso, mas, enfim, eu acho que a gente tem que saber. Por uma construção cultural milenar, etc., eles legitimam também, entre aspas, aqui, porque não é a expressão mais correta, mas eles legitimam a desclitorização das meninas, exatamente para que se imponha um controle moral sobre a sexualidade. E, obviamente, né, que recai contra as mulheres, né? Porque é uma sociedade patriarcal, machista, ou são sociedades tribais e patriarcais. Então, em um certo momento, é claro que chamou a atenção mundial pela barbárie, até porque praticamente 80%, 90% das meninas morrem, né? por N razões em relação a isso. Eu não vou nem descrever em detalhes como esse processo é feito, que é uma coisa pavorosa, ou era, que literalmente é muito pavoroso. Bom, a partir do momento, então, que chamou muita atenção, que, né, se tornou um dilema moral, quase que universal, global, claro que a ONU teve de participar, em razão disso. Mas, ao invés, como eu falei, ao invés de mandar forças de ocupação, e acho que essa foi a melhor atitude tomada naquele momento, a ONU propôs uma espécie de troca simbólica para esses grupos, né, substituindo o ato em si, digamos, né? Substituindo a violência física contra a mulher. Ou seja, se propôs, pelo menos, a que se construísse uma espécie de ritual em que apenas se ritualizava que estavam fazendo aquilo. Bom, não deixa de ser uma prática tribal, machista, patriarcal, de extrema violência contra a mulher, óbvio, né? Ainda que sendo simbólica, extremamente violenta contra a mulher. Porém, e eu acho que isso é o que eu chamo a atenção, a ONU conseguiu essa forma de intermediação.
ao invés da violência física, a violência simbólica, digamos. Isso é que a gente pode dizer assim, né? Ao invés do ato em si, que é extremamente brutal, restou um ritual. Se me perguntar, isso é suficiente? Claro que não. Né? Obviamente concordo que não seja suficiente, porque a própria ideia de violência simbólica acarreta uma forma de submissão, né? Acarreta uma forma de dominos. Eu sempre falo em dominos e não dominação, porque quem conhece Weber sabe que tem outras dimensões, né? Mas dominos não, é como o poder imperial mesmo, né? Sobretudo do patriarca, do homem, etc., sobre a prole, que são os filhos, e a própria mulher, quer dizer, o domínio global do território, da propriedade, de tudo, né? Essa é a experiência romana. Essa é a definição de propriedade a partir do direito romano. O quê? O dominus. Então, essa, na minha avaliação, hoje, essa violência simbólica que se colocou lá, no lugar da violência física, que era praticada de maneira brutal, que levava à morte as meninas nessas tribos, continua praticando o dominus, que é ter na outra pessoa a sua propriedade. Acho que esse é um problema que ainda tem que ser resolvido, é um problema gravíssimo. Porém, eu entendo que se preserva a vida das pessoas. Né? Se preserva a vida. Se estão vivas, de alguma maneira podem continuar lutando, podem se rebelar e podem fazer com que essa mudança seja maior. Porque quando nem a vida é garantida, então é claro que, né, não há simbologia nenhuma, né? A não ser a própria simbologia da morte. Não sei se está claro esse exemplo. Ele é problemático, né? Um exemplo bastante controverso, mas é real. Né? Isso é um dado histórico, de certa maneira, ainda em andamento, digamos assim. Eu quero só frisar que eu não concordo com nenhuma forma de dominação ou de violência simbólica. Mas se eu tiver que escolher entre uma violência simbólica e a vida da pessoa, obviamente que eu vou fazer a escolha pela manutenção da vida. Está claro isto? Se alguém me perguntasse, você obrigaria todo mundo a tomar a vacina hoje? Obrigaria. Porque garante a vida. Se vai violar o direito religioso, se vai violar o direito de ser, desculpa aqui a expressão, mas de ser idiota, por não querer se vacinar e etc., isso é outro problema. Primeiro, eu vou garantir a vida. Aliás, eu já dei um exemplo para vocês, né? Já contei uma vez, mas em outro curso, Marcela e Vinícius, né? De que tive uma experiência semelhante a isso. Uma família que era anti-vacina, mais especificamente o pai, né? Que era anti-vacina, e não tinha vacinado a filhinha de 2 meses com a Sabin, que é a vacina contra a polio, né? A paralisia infantil, ou a poliomielite. Bom, eu tive polio, exatamente porque em uma determinada época se vacinava com uma certa idade maior. Eu tive polio com 2 meses. E fui numa casa, então, nessa história que eu estou contando, e que tinha uma família que era anti-vacina. E a bebezinha de 2 meses não tinha sido vacinada da polio. Bom, não bastou o pai e mãe me verem, né? Usando muleta e refém, digamos assim, da polio. Não porque meu pai fosse anti-vacina, obviamente. É que na época não se vacinava. Mas encurtando a história, a gente deu um jeito de mandar o cara comprar Coca-Cola pegando uma garrafa de Fanta, uva. Ele levou uma garrafa Fanta uva e a gente mandou ele comprar a Coca-Cola, o pai. Botamos a criança no carro e, obviamente, levei para vacinar, né? Com a Sabin. Quando o pai chegou, a gente contou para ele: olha, sua filha está vacinada, ela não terá paralisia.
Foi uma violência simbólica contra o pai? Foi, claro, e eu faria de novo. Não tenho a menor dúvida. Porque eu não estou pensando no pai, eu estou pensando na menina. Eu estou pensando na criança. Mas essa é a minha versão e a minha experiência. Ok? Marcelo, continua a primeira linha. Vamos parar a gravação. Ah, só com uma coisinha. Quero frisar que, então, em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos. Né? Era de 48, então, até 2018, são 70 anos. Eu quero frisar neste marco de 2018 que a nossa Constituição completou 30 anos em 2018. E a gente tem um marco disto na UFSCar, né? Fizemos um curso de 60 horas, naquele momento era presencial, 15 encontros sobre a Constituição Federal de 88. Só que era um curso temático, cada semana era um tema, era uma mesa, que é diferente desse curso que a gente está fazendo agora. Acredito eu, muito mais elaborado, até porque a gente teve também aquela experiência anterior, né? A primeira experiência sempre deixa um pouco a desejar, né? Você acerta, erra, enfim. Não que a segunda não tenha erros, né? Mas a gente consegue avançar mais. Né? Eu digo isso porque a gente está na reta final, né? De um curso que é também sobre a Constituição 88, mas agora não mais com os 30 anos, né? Um pouquinho mais. Ela já é um pouquinho mais velhinha. É um pouquinho mais velhinha. É uma jovem senhora, né? Como eu sempre digo, é uma balzaquiana. 30 e poucos anos. Eu sempre digo não. Quem é que definia como mulher balzaquiana? Está no nome, é Balzac, né? Tá certo? Não é isso que eu tinha pensado, demorar tanto tempo nessa primeira parte, mas acho que foi produtivo. Quer dizer, eu acho. Depois a gente vê os comentários. Né? Vamos parar a gravação aqui e a gente faz um breve intervalo. Coisas da internet. Agora foi. Eu começo, né, a apresentação após a fala do professor Vinícius. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Vinícius, sou doutorando em CPS, mestre em Ciência Jurídica e formado em Direito. E agora estamos juntos nesse espaço para a gente partilhar um pouco de ideias sobre educação, sobre direitos humanos e ver que a educação ela tem muito mais a ver com direito do que a gente imagina. Agora eu passo a palavra para o professor João. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Tinha dado uma zebra aqui, agora voltou. Então, boa noite, meu nome é João Paulo. Não deu para ouvir a apresentação do Vinícius, mas vou participar da minha aqui então. O meu nome é João Paulo, então, minha formação inicial, a graduação em Química. Tenho uma especialização em Educação Brasileira, uma especialização em Gestão Ambiental Municipal, uma especialização em Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, mestrado em Educação Ambiental, o doutorado em Educação, e atualmente faço um pós-doutorado em Educação pela UFSCar, né, com supervisão do professor Vinícius. E aqui estou hoje, então, para poder participar dessa disciplina, a fim de adquirir novos conhecimentos, e quem sabe contribuir futuramente com a turma, né, com os meus conhecimentos também. E mais, uma boa disciplina para nós aí, uma boa noite na continuidade do professor Vinícius. Muito bem. Muito obrigado. Agora a gente corta de novo. Não, o sinal está bem cortado por aqui, agora melhorou de novo.